Olá pessoal, você que vem acompanhando o meu programa Decisões com Astrologia pode perceber que ele tem um sentido prático para a gente usar no dia a dia, como estão as condições astrológicas para o nosso dia a dia. E o foco dele não é previsões. Eu tenho um projeto de ter outros programas onde nós faremos a análise das tendências do Brasil, da economia, de negócios, da política, tudo isso. E está na programação. Estamos em busca de ter os recursos necessários para que esses outros programas também possam ser produzidos. Esta semana de 19 a 25 de outubro de 2020, onde nós temos a lua nova para crescente, ela vai ficar crescente em Aquário, é um momento de expansão, de crescimento, como diz a própria lua. O signo de Aquário é um signo de inovação, está muito ligado à modernidade, a novos conceitos, novos pensamentos, novas ideias, e traz também uma condição que é a condição de liberdade, autonomia. É um signo que estimula bastante esses procedimentos na vida, de buscar mais autonomia, de buscar mais liberdade, de buscar condições onde a gente se sinta mais liberto das coisas que estejam atrapalhando, ou que estejam aprisionando, vamos dizer assim, a vida das pessoas. Mercúrio e Marte continuam retrógrados, portanto, toda aquela atenção que eu venho falando continua sendo válida, momento de revisão, momento de reavaliar como é que nós fazemos as coisas, evitar naturalmente comunicações, contratos, documentos, evitar lidar com esses assuntos, desde que eles sejam mais importantes, porque no dia a dia a gente tem que lidar mesmo, e aí a vida continua. Eu quero fazer uma ressalva também, que determinados eventos que a gente começa e termina dentro do período da retrogradação, não tem influência quase nenhuma a própria retrogradação, tá? Então a gente pode fazer um tanto de coisas que são positivas durante esse período. Além disso, existem janelas, esse símbolo é bem interessante, existem janelas que nos permitem fazer algumas atividades que, mesmo que não sejam as melhores devido à retrogradação, mas a gente não tem como adiar, então existe sim dias onde a gente pode fazer o que é preciso ser feito, assinar documento, protocolar, enfim, tudo o que a gente precisa fazer. O importante é perceber que durante essa semana a exposição de luz pela Lua, ela vem crescendo, né? E esse crescimento acontece de Sagitário até Peixes, né, ao longo dessa semana. E, portanto, é um quadrante de realização. É um quadrante que tem muito a ver com a busca do conhecimento e a colocação do conhecimento em prática, cotidiana mesmo. Então, profissionalmente, é um momento bastante favorável para se fazer revisões, reposicionamento, redirecionamento e também para fazer avaliações de desempenho pessoal, nossa mesmo, e das pessoas que trabalham com a gente. E na vida pessoal a mesma coisa, como é que está o nosso desempenho perante a família, perante o grupo social que a gente convive, perante as coisas que a gente tem algum compromisso, algum comprometimento na vida. Então, como é que está o nosso desempenho? Como é que está o nosso envolvimento? Como é que nós estamos fazendo e pelos outros, né, durante esse momento da vida? Então, é um tempo favorável para esse tipo de análise, para esse tipo de avaliação e para colocar em prática o movimento, né? O crescente da Lua faz o ânimo das pessoas crescerem também. Então não se deixe influenciar pelas notícias negativas ou por condições que algumas pessoas parece que tem muito pensamento negativo. Então vamos transformar o nosso pensamento em pensamentos positivos, construtivos,
não é? A situação pode estar ruim, mas o que eu faço com a situação? Para que, para mim, ela possa ser boa, para que para meus amigos, para que minha família, para que meu grupo de pessoas, para que meu trabalho, diante da situação, se torne um trabalho construtivo e positivo. Sempre existe uma janela de oportunidade. E esse crescente da Lua, de Sagitário até Peixes, mostra exatamente esse quadrante celeste, um quadrante de crescimento, expansão, estruturação, libertação e, como fechamento da semana, sintetizando todos esses conceitos num direcionamento até mais amplo de vida. Então, uma semana interessante. Os aspectos astrológicos da semana, nós temos aspectos tensos e temos aspectos favoráveis, né? Dos aspectos tensos, Marte realiza uma quadratura com Júpiter. Esse aspecto, que é mais para o início da semana, ele indica a necessidade de termos prudência nas iniciativas. É um aspecto que estimula muito movimentos raivosos, né? Parece que as pessoas ficam mais suscetíveis a manifestar raiva. Então, cuidado, atenção, porque imagine fazer um movimento no âmbito familiar, no âmbito social, no âmbito profissional, movido pela raiva. Está sujeito a não dar certo. Está sujeito não, a chance de não dar certo é muito grande. Então, atenção, cuidado. Então, não é um bom momento para se fazer compras de equipamentos, compras de maior valor, vamos colocar assim, principalmente ligado a máquinas e equipamentos. Normalmente, quando se faz alguma compra com esse aspecto, ou vem com defeito, ou dá problema, é uma situação que estatisticamente vem nos mostrando que não é adequado. Então, segura a onda, ansiedade, é um aspecto que estimula muito a ansiedade. A pessoa sai fazendo sem pensar, então cuidado, né? O Júpiter é um planeta que é considerado assim um expansor, e o Marte, ele representa, entre outras coisas, a espada que a gente tem para a luta da vida. Ora, se a gente sair com a espada batendo para lá e para cá, é sujeito a machucar as pessoas. E é sujeito a se machucar também. É sujeito a quebrar coisas que a gente não precisava quebrar. Eu estou falando de uma forma simbólica, mas dá para colocar isso na vida prática, né? Então, vamos ter cuidado, vamos ter atenção. Por um outro lado, Vênus realiza dois aspectos excelentes, que é um trígono com Júpiter e um trígono com Plutão, que são planetas que estão numa conjunção desde o início do ano, praticamente, e vai acontecer novamente lá dia 12 de novembro. Mas estão bem próximos um do outro. E Vênus é o planeta ligado aos valores, ligado ao dinheiro, ligado ao relacionamento. Então, um momento que tem a possibilidade da gente melhorar as nossas condições de relacionamento profissional, social, familiar, amoroso. É um tempo de descoberta, é um tempo de aprendizado, de um lado mais fácil para se relacionar. Facilidades se apresentam nos relacionamentos. Logicamente, se você não se deixar levar por aquele outro aspecto que eu falei que é ligado à raiva, a iniciativas, à agressividade, né? Deixando aqueles aspectos sem alimentar aquele lado, sem mais sombrio, vamos dizer assim, e deixando fluir esse lado do amor, da afetividade, da aproximação e da transformação na maneira de lidar, você terá nessa semana oportunidades muito boas, profissionalmente, de realização de negócios, de negociações, de encontros, e pessoalmente, afetivamente, também uma semana de encontros. Uma semana onde você pode conhecer pessoas interessantes, né? Você que está solteiro e está procurando alguém, é uma semana onde pode acontecer esse encontro, né? Então, vamos nos deixar a simpatia aflorar de dentro de nós, né? De um outro lado, tem um outro aspecto mais para o final da semana também, que Mercúrio forma uma oposição com Urano, né? Mercúrio está retrógrado em oposição a Urano. Esse aspecto indica só o cuidado para a gente não se precipitar
na fala, né, de uma forma geral, e na lida com documentos, papéis, na movimentação física, ter uma atenção para evitar acidentes. Depois eu vou detalhar nos dias, né, no dia a dia, quando é que esse aspecto tem mais força. Ao longo dessa semana também temos o ingresso do Sol em Escorpião. Então inicia-se o ciclo do ano de Escorpião. E Escorpião é o signo que eu associo ao iceberg. Por quê? Porque somente 10% está para cima da superfície e 90% submerso. Então esse período, que é o ciclo de Escorpião, que se inicia nessa semana, ele convida todos nós a fazermos um mergulho nas profundezas da nossa estrutura psíquica, ou como dizia o Jung, na nossa psique, da nossa alma. Então é um bom momento para a gente examinar quais são as emoções, que a água representa emoção, que estão guardadas, congeladas dentro de nós. Então podemos fazer esse trabalho, porque às vezes tem lá algum sentimento, alguma coisa que não é legal em relação a nós mesmos, que gera insegurança, que gera às vezes um medo infundado das coisas, que são fatores limitadores, que às vezes as pessoas estão precisando se libertar. Então esse período, esse momento é um momento muito oportuno, porque o Mercúrio estando retrógrado permite que você reveja com o Sol em Escorpião em profundidade o que precisa ser eliminado. O que é que está atrasando a sua vida? O que é que está atrapalhando? Por que os negócios não estão andando? Você pode ter a resposta essa semana. Mas para isso é preciso parar, examinar, pensar e ter, obviamente, sinceridade, né? Nós não podemos examinar as coisas com fantasia, com ilusão. Nós temos que olhar a realidade dos fatos e lidar com eles. Sejam nossas emoções dentro de nós, a realidade dessas emoções, ou sejam, na vida prática, a prática mesmo das atitudes, os comportamentos, as coisas acontecendo, né? Então essa semana tem esse caráter bastante interessante. No final de semana, os aspectos são muito favoráveis. Vênus realiza outro trígono, aí com Saturno, que é um aspecto muito favorável a negócios duradouros, a estabelecimento de, por exemplo, vendas a prazo, né? Favorece esse tipo de atitude, né, empresarial, a integração entre as pessoas, relacionamentos que se iniciam, né, sob essa influência tendem a ter uma boa durabilidade, uma boa fluidez, né? As negociações fluem de uma maneira concreta, de uma maneira positiva, e o Mercúrio realiza uma conjunção com o Sol, que é um aspecto corriqueiro, mas ele traz uma energia muito positiva de comunicação, de iluminação, de clareza de ideias. Então, olha só, essa semana, com todos esses aspectos que eu falei, a riqueza de oportunidades para que a gente possa caminhar positivamente na vida. Porque, olha, não faltam notícias negativas, não faltam conflitos entre as pessoas, polarizações e coisas que a gente está vendo aí na mídia. Agora, o que você quer? Você quer viver aquela condição ou quer viver bem? É uma opção. Os astros indicam que há um acirramento. Eu falei hoje aqui de raiva, de iniciativa, de agressividade, de falar sem pensar. Tem uma série de coisas circulando no ar. Agora, o que nós queremos? Eu recomendo que a gente alimente os aspectos positivos. Vênus bem com Júpiter, olha, integração, compreensão, facilidade nos relacionamentos. Plutão com Vênus, transformar os relacionamentos de uma forma positiva, encontrar facilidade nas pessoas. Então é uma opção que cada um tem. Porque a minha visão astrológica é que do céu só vem luz, né? Do céu lá de cima, né? Lógico que não é daqui. Do céu, as estrelas são luzes. O Sol, a Lua, são luzes que vêm o quê? Para nos guiar no caminho. Então eu não vou botar a culpa
sabe, num planeta A, B ou C, numa luz que vem do céu, dos problemas que as pessoas vivem aqui. Por isso, estou falando isso por quê? Porque uma condição astrológica, como eu estou dizendo aqui, mesmo uma condição considerada astrologicamente tensa e difícil, ela tem a sua finalidade positiva e construtiva. É isso que eu estou dizendo. Então, uma tensão, uma dificuldade, até um conflito, ele pode ser a chave para que a gente encontre a solução de alguma coisa que a gente não tinha encontrado ainda. Então, essa semana, com esse crescente da Lua, a gente vê as coisas ficando mais claras e permitindo que a gente dê passos também com mais firmeza e direção naquilo que a gente quer realizar na vida. Então, por mais que pareça, sim, elementos, vamos dizer, simbólicos simplesmente que eu estou falando, mas não é não, eu estou falando no sentido prático da vida. É que eu falo de uma maneira abrangente, para que todos possam aplicar, cada um na sua área, né, de vida e cada um no seu jeito de viver. Mas tudo que eu estou falando aqui envolve trabalho, família, envolve relacionamento social, afetivo, amoroso. É um tempo bem interessante. Quem souber aproveitar vai ganhar muito, porque dizem, né, que é na crise, né, que as pessoas encontram a sua criatividade, sua solução. Então, estamos aqui diante dessa possibilidade nessa semana. A mandala desta lua minguante, ela é interessante porque a lua terminou de fazer um caminho assim com Júpiter, Plutão e Saturno, que eu falei lá no domingo anterior, né? No domingo, no dia 18, né? A Lua fez os aspectos com Júpiter, com Plutão, com Saturno, e agora ela entra, né, ao longo da semana, ela entra em Aquário. É bem no iniciozinho de Aquário que acontece essa Lua crescente. E por conta disso, é como se ela fizesse uma espécie de uma limpeza e traz então um novo horizonte, um horizonte de abertura, um horizonte de libertação. Olha, essa palavra é muito importante, porque existe o aspecto, vamos dizer, político, ideológico, ligado à liberdade, existe, mas existe a nossa libertação, se libertar de hábitos indesejados, se libertar de condições que estão atrasando a vida, se libertar de situações que não são favoráveis, por exemplo, para a saúde. Então, toda essa libertação pode acontecer, porque ao longo da semana, a Lua lá do dia 18 que eu falei, que fez a quadratura com Júpiter, Plutão, Saturno, agora ela veio caminhando e no final da semana, que ao longo da semana faz a conjunção com Júpiter, Plutão, Saturno e, vamos dizer assim, lava essa condição e leva também para um lugar que seja liberto de nós. Então é uma semana bastante favorável nesse sentido, né? Se você gosta desse canal, está gostando dessa maneira de ver a astrologia, dê o seu like aqui embaixo, compartilhe, convide pessoas para estarem também acompanhando o canal. E se desejar ser um assinante, um contribuinte, para que a gente possa produzir aqueles vídeos que eu falei aqui no início do vídeo, você vai no Catarse, né, que é um site de crowdfunding, e faz a sua contribuição. Essa contribuição tem diversos níveis, de R$18 até R$99 por mês, onde você tem recompensas também em virtude dessa contribuição, podendo até, no caso dos R$99 por mês, receber uma consulta, ter o direito a ter uma consulta pessoal comigo, né, do seu mapa, da sua previsão, enfim, daquilo que você necessitar. Então, se você quiser, seja um colaborador. E eu aproveito para agradecer aqueles que já vêm colaborando, garantindo a sustentabilidade do nosso canal. Bem grato mesmo a todos vocês. E cada dia tem os seus aspectos, né? Falei da semana, todos esses eventos, uma semana rica em aspectos, né? Então vamos ver como é que no dia a dia essa dinâmica se apresenta. Na segunda-feira, estamos ainda com a força da lua nova, né?
A Lua, ela está em Sagitário ao longo do dia, então dá uma agitada. Mercúrio faz oposição a Urano, Marte uma quadratura com Júpiter. Aqueles aspectos que eu falei que são difíceis. Então, assim, vamos começar a segunda-feira procurando encontrar mais paz de espírito. Calma, prudência. Não adianta querer forçar a barra para as coisas acontecerem. Cuidado com a raiva, cuidado com brigas desnecessárias, cuidado com manifestações que não sejam pensadas, bem examinadas, cuidado com decisões precipitadas, enfim, é necessário bastante cuidado. Por um outro lado, Vênus realiza um trígono com Júpiter, que ameniza um pouco essa condição, permitindo que você se ligue nessa configuração de, pelo conhecimento, encontrar equilíbrio, encontrar facilidades. Então, guardadas as proporções e ressalvas que eu fiz aqui, você pode até fazer uma boa análise de investimentos, uma boa negociação, encontrar bons caminhos, mesmo com tudo isso que foi dito dessa segunda-feira. Tem uma janela favorável ali. Na terça-feira, a gente tem no período da manhã, né, uma energia de ação, de conquista, de vitória, de iniciativas, favorável, então, para se fazer movimentos que estejam precisando, mesmo aqueles mais difíceis, né, nesse período da manhã você encontra mais facilidades, e no período da tarde é preciso ter um cuidado com enganos, fraudes, erros de avaliação, né? Parece que tem uma espécie de uma neblina, então a gente continua a viagem com a neblina, mas mais devagar, né? Liga lá aquele farol de neblina, o radar, enfim, os equipamentos que a gente tiver para se defender da falta de visão mais ampla das coisas. Então requer essa atenção. Na quarta-feira, a Lua já está mais crescente no céu, né, visualmente, e os aspectos astrológicos são muito positivos, porque eles indicam que Vênus realiza um aspecto de trígono com Plutão, né, e esse aspecto traz facilidade nos negócios, nos investimentos, né, um dia positivo para comunicação, documentos, para lida com o cotidiano, com as burocracias, e as negociações e as vendas. E também favorece o ambiente de relacionamento afetivo, amoroso, um dia onde há um bom encontro entre as pessoas, no sentido do que for necessário. Então é um dia que tem uma janela dentro dessas retrogradações que a gente está falando, tá? Então quem precisar realmente protocolar um documento, fazer algum trabalho que envolva essa parte assim mais burocrática, tem nesse dia 21 um favorecimento. Tem gente até que tem que abrir empresa às vezes, lançar produto por conta do momento comercial, né? Não dá para esperar mais 20 dias, até novembro. Então esse dia 21 é um dia onde tem uma janela positiva. No dia 22, né, continua o aspecto positivo, o Sol vai ingressar em Escorpião e a Lua vai então fazer aquele trânsito por Júpiter, Plutão e Saturno, né? Vai passar por ali. Então é um dia de revelação, é um dia de ampliar nossos conhecimentos, aí num sentido positivo, e também um dia de descobertas. Então favorece as investigações, as pesquisas, os estudos, as análises e também a busca de estratégias diferenciadas para a obtenção de resultados. Isso aí envolve a vida profissional, os negócios de uma forma geral, os investimentos financeiros, né? Encontrar, transformar, mudar, planejar, né? Uma estratégia de investimentos, e favorece também o uso dessa estratégia para os relacionamentos, né? Não é manipulação, né? A estratégia que eu estou dizendo é a pessoa ter uma visão de planejamento, como é que ela pode ter uma abordagem melhor com as pessoas, né? Está precisando conversar alguma coisa com alguém, trazer à tona algum assunto que estava oculto. Então, não pode ser assim, uma coisa assim perdida, tem que ser uma coisa orientada. Então, estabeleça essa estratégia, a abordagem,
né, que seja mais fácil para que o outro compreenda o seu posicionamento. Na sexta-feira, que é o dia da lua crescente, né, com exatidão, logo às 9 horas da manhã a lua ingressa em Aquário e já fica crescente exatamente às 10h22. Esse aspecto, esse dia, é um dia animado. Eu vejo que é um dia de dinâmica, de movimentação. O cuidado que a gente tem é assim, eu quero me libertar, né? Então cuidado também para não destruir o que está sendo construído, né? Então atenção, cuidado para, assim, nesse sentido de buscar novos horizontes, não quer dizer também abandonar tudo o que tinha, não é assim, né? É um momento de transição, como é que eu posso me libertar das coisas que não estão boas? Então, nessa sexta-feira, com os pés no chão, né, nós podemos fazer movimentos inovadores na nossa vida pessoal, profissional, social, negócio, o que for. No sábado, que continua a lua crescente, conforme eu já falei no início do vídeo, Vênus realiza um trígono com Saturno, excelente para negócios imobiliários, né, que as pessoas no sábado, no final de semana, têm essa atividade, negócios comerciais, ligados à moda também. Então, as atividades de comércio de fim de semana vão estar bem favorecidas, veículos, tudo isso está bem favorecido. E para os relacionamentos, é um dia onde quem iniciar um relacionamento nesse dia tem uma tendência dele ter durabilidade, de ser uma coisa sólida, estruturada, positiva. Então, assim, vamos aproveitar, né? Os solteiros podem encontrar seu companheiro ou sua companheira nesse sábado. Então, aproveitem, né, um sábado para isso também. E aqueles que já têm os seus relacionamentos terão condições de, vamos dizer, solidificar, terão condições de melhorar ainda mais o contato afetivo, o contato amoroso. Então, um sábado bastante favorável nesse sentido. Já no domingo, quando o Sol e Mercúrio realizam uma conjunção, é um dia de movimento, de caminhada, de andar ao ar livre, sair, fazer pequenas viagens dentro das possibilidades que existam para cada um. Um dia bastante movimentado, assim, no bom sentido, né? Então, eu vejo que é um domingo que a gente pode aproveitar também para organizar nossas ideias, né? Planejar também a nossa semana, que vem ser a outra semana, que vai ser a lua crescente para cheia, enfim, já vem uma movimentação ainda maior. Então, esse domingo já sinaliza essa dinâmica que nós vamos ter na próxima semana. Então, é um período, né? Resumindo aqui nossa semana, um período de crescimento, de expansão, e que a gente pode aproveitar bem positivamente mesmo.